Boa noite, meus irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor Jesus seja conosco nessa noite. Estamos agora iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, onde nós estamos aqui transmitindo pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram. Nós estaremos iniciando agora pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor que abençoe você aí no seu lar, na sua casa, sua família, que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Nós vamos iniciar orando, vamos orar ao Senhor, pedindo a direção dele para este culto, para este momento, pedindo que abençoe cada família, cada lar. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos livra, o Senhor tem sido nosso provedor. Muito obrigado pelo pão de cada dia, ó Deus. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos, pelo alimento, pela veste. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos livrando de todo mal. Abençoe cada família, Senhor. Que este culto que agora nós vamos prestar aqui a Ti, ó Deus, seja prestado em espírito e em verdade. Cada família, em cada lar, ó Deus, e nós aqui transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram, para que mais pessoas possam ter acesso. Continue abençoando cada um. Continue nos despertando, ó Deus, para Te servir, para Te adorar, para Te buscar em espírito e em verdade. E, ó Deus, nos dê a cada dia, ó Deus, a certeza de que tudo isso vai passar, que o Senhor está no controle de tudo. Continue nos abençoando, é o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo de número 99. Nós vamos ler esse Salmo. Salmo 99. Logo após nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Salmo 99. Diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor reina, as nações, o seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Samuel entre os que invocam o seu nome. Eles clamavam pelo nome do Senhor e ele lhes respondeu. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondestes, Senhor nosso Deus. Para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeldias, por suas rebeliões. Exalte o Senhor, o nosso Deus. Prostem-se, voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. E é por isso que nós cultuamos a Ele. E é por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós usamos os meios que tivermos disponíveis para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E nós precisamos louvar a Ele em todo o tempo, nunca deixar de louvá-lo, de adorá-lo. Não é uma pandemia, não é um problema de ordem geral que vai fazer com que a gente deixe de louvar ao Senhor. Nós precisamos louvar ao Senhor em todo o tempo, porque Ele é digno de glória, digno de louvor, digno de toda adoração. Vamos cantar digna de glória? Digna de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digna de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há
Senhor. Amém. Então nosso Deus é digno de glória, é digno de louvor, digno de toda exaltação. Nós só precisamos em todo o tempo continuar confiando nesse Deus, adorando a Ele, servindo a Ele, desejando a presença dEle nas nossas vidas. Nós precisamos disso. Nós precisamos a cada dia dessa presença do Senhor. E nós vamos cantar dizendo que estamos aqui sedentos dEle, sedentos do Senhor nas nossas vidas, assim como a igreja primitiva lá de Atos. Esse é o nosso desejo, né? Que o Senhor esteja cada dia nas nossas vidas, nas nossas casas, nos fazendo sentir a presença dEle. Nós queremos sentir a presença dEle. Nós queremos a cada dia buscar o Senhor. A igreja primitiva, ela sentia a presença de Deus porque ela permanecia na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e havia temor na igreja primitiva. Eles temiam a Deus. Eles sabiam que não deveriam em momento algum brincar de ser cristãos. Jamais. Eles tinham um temor, eles temiam ao Senhor, sabiam que o Senhor é um Deus de misericórdia, mas também um Deus de justiça, que pune aqueles que brincam com tudo que é sagrado. Então nós precisamos temer ao Senhor. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus nesse momento, uma oração pedindo a Ele que nos dê sempre o desejo de continuar adorando ao Senhor. Eu percebo que no início, quando essa pandemia começou, que a gente começou a fazer as lives, a frequência de pessoas assistindo era maior. E agora tem caído bastante. Eu não sei se as pessoas perderam o interesse,
ou não levam a sério, achando que aqui também não é um culto, não é uma adoração ao Senhor. Eu não sei o que está passando no coração das pessoas. Então eu vou fazer uma oração agora pedindo a Deus para que renove a nossa alegria, que nos faça cultuar a Ele, usar os meios que nós temos disponíveis. Eu sei que é estranho, é diferente. E o bom mesmo seria a gente estar reunidos no templo, adorando ao Senhor em comunhão. Mas nós temos ciência de que há um perigo, há algo triste aí que está acontecendo, muito ruim no mundo. E Provérbios 22:3 diz que o prudente vê o mal e desvia dele, mas os tolos vai adiante e sofre a pena. Nós não estamos nos reunindo por prudência, no templo por prudência, mas estamos utilizando aqui as redes sociais e precisamos valorizar esse momento também. É um momento de culto ao Senhor, um momento de adoração ao Senhor. Eu vou orar nesse momento pedindo a Deus pelas pessoas, pelos corações, para que a gente entenda que também esse momento é um momento de culto. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor está no controle de tudo e o Senhor nos dá privilégios. E um dos privilégios é de poder compartilhar a Tua palavra através das redes sociais. Ó Deus, que possamos valorizar, possamos lembrar também, ó Deus, que este é um meio de comunicação, este é um meio de interação, é um meio que nós estamos tendo disponível para cultuar ao Senhor, para transmitir esse culto. E, ó Deus, que valorizemos esses momentos. Possamos, ó Deus, buscar mais ao Senhor na nossa individualidade. Possamos, ó Deus, também compreender que precisamos buscar a Tua palavra, ó Deus, ouvir a Tua palavra, ouvir a pregação da Tua palavra. Que os pastores estão se esforçando para levar a mensagem através das redes sociais. Que as ovelhas, que os servos, que os cristãos possam valorizar todo esse preparo que os pastores fazem, está se preparando, está preparando a mensagem, está utilizando as redes sociais para pregar a palavra do Senhor. Ó Deus, abençoe o Teu povo, a Tua igreja, nos desperta, Senhor, não deixe que as crises, não deixe que esse momento, ó Deus, venha esfriar a nossa fé, venha tirar de nós, ó Deus, o desejo de Te adorar, de Te buscar, mesmo que aqui de uma forma diferente, mas é uma adoração ao Senhor, é culto ao Senhor. Abençoe os corações, Pai, abençoe as famílias, Senhor, abençoe, ó Deus, cada um. O Senhor sabe a dificuldade que cada um tem, aqueles irmãos que têm dificuldade, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça a fé dos Teus servos, ó Deus, que o Senhor dê cada dia mais confiança a eles, ó Deus, tire, ó Deus, todo o mal, ó Deus, renove, ó Deus, a força, a fé dos Teus servos, ó Deus, continue nos abençoando, continue nos dando, ó Deus, a disponibilidade de usar os meios possíveis, ó Deus, para pregar o Teu Evangelho, para cultuar ao Senhor, para transmitir o culto que prestamos ao Senhor. Continue nos abençoando, isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, agora lá em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 4 a 7. Filipenses é uma carta de Paulo à igreja, de Filipos. Por isso, os Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, os irmãos ali da igreja em Filipos. Capítulo 4, os versículos de 4 a 7, a orientação de Paulo, para esta igreja. E a orientação de Paulo é esta. Filipenses 4, de 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esta é a palavra de Paulo
para nós, né? Nós cremos que a Bíblia ela é atemporal. Ela serviu para a igreja de Filipos e ela serve para nós. São palavras de Deus, palavras do Senhor, para mim, para você, para todos nós. Então nós precisamos crer nessa palavra, né? Crer nessa palavra, palavra do nosso Deus, palavra de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Nós somos dele, nós somos do Senhor, ele é Senhor sobre as nossas vidas. Nós vamos cantar agora, a minha vida é do Mestre, mesmo que as ondas tentam nos afastar, mas tendo ele como o piloto do nosso barco, nós iremos bem. Nós passaremos por toda e qualquer dificuldade, continuaremos firmes, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Nós temos um dono.
Amém. A nossa vida pertence ao Mestre, ao Senhor, e nós precisamos a cada dia confiar nele, confiar no Senhor e adorar a Ele, né? A igreja do Senhor Jesus adora a Ele porque Ele é Senhor nas nossas vidas. Nós pertencemos a Ele. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e por isso que nós adoramos. E os reinos podem se abalar, tudo pode acontecer, mas nós continuaremos de pé. Vamos cantar? Os reinos se abalam, a tua igreja te adora, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, mas de misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. De fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Nós queremos agradecer a Deus porque Ele nos dá o privilégio de adorá-lo, de servi-lo, de buscar a Ele em todo o tempo. Nós somos gratos ao Senhor porque Ele nos escolheu para sermos adoradores dEle, para buscarmos a Ele em todo o tempo, para servirmos a Ele de todo o coração. Nós somos privilegiados, O Senhor nos escolheu para sermos adoradores e nós precisamos louvar a Ele em todo o tempo, adorar a Ele em todo o tempo, buscar ao Senhor sempre, né? Esse deve ser o nosso desejo, de querer agradar ao Senhor em todo o tempo. E nós vamos fazer uma reflexão na palavra do nosso Deus nessa noite. A reflexão que nós vamos fazer está lá em Sofonias. É um livro pouco lido, né? E há poucos pregadores que pregam no livro de Sofonias. Sofonias, o capítulo de número 2, os versos de 1 a 3, nós vamos ler nessa noite e vamos refletir, né? Profecia de Sofonias, né? O Senhor usou ali Sofonias para pregar. Sofonias fica aí antes de Ageu, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Sofonias, nós vamos ler, vamos ver aí o que é que a palavra de Deus tem a nos falar, né?
E nós vamos também utilizar de outros textos, mas eu sei que quando se fala em final dos tempos, né? Fim de tempos, Apocalipse e todas as coisas que estão acontecendo no nosso tempo, as pessoas ficam com medo, né? Com medo. Mas quem deve ter medo? Aqueles que são desobedientes. Quem deve ter medo deve ser aqueles que não obedecem ao Senhor, que não servem ao Senhor, que zombam de tudo que é sagrado, que desagradam a Deus, né? Os inimigos, aqueles que se colocam aí numa posição contrária à vontade do Senhor, à vontade de Deus. Esses devem ter medo. Então, mas para fugir da ira do Senhor, né? O Senhor, Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele também se ira. E quando Ele se ira, coitado daqueles que estão aí debaixo da ira do Senhor. É necessário se voltar para o Senhor. E o povo de Deus, o povo de Israel, tinha desagradado ao Senhor. Estava desagradando ao Senhor e por conta disso suscitou a ira do Senhor contra eles. Mas o Senhor, Ele dava sempre uma nova chance ao povo. Ele enviava profetas para chamar o povo ao arrependimento. Ele enviava a sua palavra, Ele chamava a atenção do povo. Mas se o povo não desse ouvido, a ira do Senhor iria os alcançar, né? Então o que acontece? O Senhor manda Sofonias dizer qual o segredo, o que deve ser feito para fugir da ira do Senhor. Como é que as pessoas conseguem fugir da ira do Senhor? O que a palavra de Deus orienta? O que Sofonias, a profecia de Sofonias orienta, né? Esses versículos que nós vamos ler, capítulo 2, os versos de 1 a 3, diz assim: reúna-se e ajunte-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado. Aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem ao Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez você tenha abrigo no dia da ira do Senhor. O que acontece? A palavra de Deus veio para o povo de Israel, a profecia de Sofonias é para o povo de Israel, o povo que andou errante, o povo que desobedeceu ao Senhor, e o Senhor trouxe uma grande ruína para aquele povo. Mas o Senhor traz uma mensagem pedindo que eles se reunissem, se congregassem e que tivessem fazendo o quê? Qual o segredo? Como fugir da ira do Senhor? O Senhor diz: reúnam-se, congreguem-se e busquem ao Senhor. Primeiro passo, buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. E há alguns outros textos que nós vamos utilizar agora, nesse momento, que é Isaías 55, versículos 6 e 7, que é bem conhecido de todos nós, né? Precisamos buscar ao Senhor. Aquele que está aí distante de Deus, distante do Senhor, desagradando ao Senhor e que está com medo do que está acontecendo nesses últimos tempos. Muitas coisas estão acontecendo e a Bíblia diz que isso aconteceria. Se tem alguém com medo de tudo isso que está acontecendo, se tem alguém que na sua vida, no seu viver diário, tem desagradado ao Senhor, para que a ira do Senhor não venha sobre você, você precisa buscar ao Senhor. Isaías 55, versículos 6 e 7 diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achar, chame por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus maus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. O Senhor perdoa, mas nós precisamos buscar, é necessário buscar ao Senhor. Esse é o primeiro passo para fugir da ira do Senhor. Buscar a ira do Senhor enquanto se pode achar. Alguns outros textos também vai nos chamar a atenção para que a gente busque ao Senhor. Jeremias 29, 13. Jeremias
29, 13 também é bem conhecido, né? Jeremias capítulo 29 e o versículo de número 13, que diz o seguinte. Vamos lá, Jeremias 29, 13. É um texto que chama a atenção do povo de Israel, do povo de Deus, para que buscassem ao Senhor. Em Jeremias 29, 13 vai dizer assim, ó: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. A busca pelo Senhor não deve ser uma busca superficial, uma busca apenas com rituais. Nós achamos que fazer rituais, que cumprir liturgias, nós estamos buscando ao Senhor, mas precisa ser de todo o coração. O Senhor disse em uma certa época para o seu povo que eles estavam buscando a Ele com os lábios, mas o coração estava distante dele. Então a busca sincera e verdadeira precisa ser de dentro do coração. Nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E também buscar ao Senhor como em primeiro lugar. Precisamos buscar ao Senhor. Deuteronômio 4, 29 também nos chama a atenção para que a gente busque ao Senhor. Nós vamos utilizar esses textos para que a gente tenha aí um número maior de chamado da palavra de Deus, para que a gente busque a Ele, para que a gente esteja fundamentado na palavra do Senhor. É a palavra de Deus que está nos dizendo isso. Deuteronômio 4, 29 diz assim, ó, 4, 29. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Olha só, mais uma vez a palavra de Deus dizendo que a busca pelo Senhor não deve ser uma busca superficial, mas de todo o coração. Precisamos colocar todos os nossos esforços para buscar ao Senhor. Precisamos buscar mesmo, incessantemente, como um garimpeiro procura por uma pedra preciosa. Nós precisamos buscar ao Senhor de forma intensa. Precisa ser intenso a nossa busca pelo Senhor. Mais um texto que fala sobre a busca do Senhor é primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, o verso de número 19. 22, 19, que vai dizer assim, ó, a palavra do Senhor. Agora, consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de seu Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construído em honra ao nome do Senhor. Então, mais uma vez, o outro texto dizendo que nós precisamos buscar de alma e de coração ao Senhor. Uma busca sincera e verdadeira que nós precisamos ter. E não importa o que falem, o que aconteça, nós precisamos buscar ao Senhor. Esse foi o primeiro passo para fugir da ira do Senhor, é buscar a Ele. Ele conhece, Ele sabe aqueles que buscam a Ele de coração. Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe aqueles que estão na igreja para buscá-lo, para servi-lo, pelo que Ele é, não simplesmente por aquilo que Ele pode dar. E Ele sabe aqueles que estão ali apenas querendo as bênçãos, apenas querendo que Ele faça algo por eles. Mas aqueles que buscam ao Senhor verdadeiramente, eles o acharão. Jesus falou, Deus falou, né? Lá em Jeremias: vocês me procurarão, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Quando buscarmos ao Senhor de todo o coração, nós acharemos. O segundo passo que o texto de Sofonias disse, lá o capítulo de número 3, é que nós precisamos buscar ao Senhor e buscar a sua justiça. Buscar a justiça do Senhor. Buscar a justiça do Senhor. Nós precisamos buscar. Mateus 6, 33 é bem conhecido de todos nós. Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos buscar a justiça do Senhor, que julga a todos. O Senhor, Ele julga a todos. Ele não faz acepção de pessoas. E Ele faz justiça por todos.
todos aqueles que o buscam, todos aqueles que confiam nele, todos aqueles que seguem os seus ensinamentos, ele faz justiça, e nós precisamos buscar a justiça do Senhor. Filipenses 3:9 também fala sobre essa busca pela justiça que deve existir nas nossas vidas. Filipenses 3:9, a palavra de Deus diz assim, Filipenses 3:9: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e baseia na fé. Então tem muita gente querendo se justificar, querendo ser justo ao seu próprio modo, ao seu próprio jeito, querendo buscar a sua própria justiça, fazer a sua própria justiça. Mas essa perece, essa não é uma justiça correta, mas a justiça que procede de Deus, que é baseada na fé em Jesus Cristo, ela é permanente e ela é a mais correta que eu e você, que nós precisamos buscar. E o povo de Deus, lá de Israel, que estava sendo exortado pelo profeta Sofonias, eles não estavam buscando a justiça de Deus, eles estavam fazendo a sua própria justiça, oprimindo o pobre, eles estavam vivendo errante, eles estavam distante da justiça de Deus. Por isso, suscitaram a ira do Senhor. Será que nos dias de hoje a humanidade também não tem buscado a sua própria justiça e se afastado da justiça de Deus? Não tem buscado a justiça de Deus? Não tem buscado ser justo segundo os ensinamentos da palavra do Senhor? Então, o profeta Sofonias diz que para que o povo fugisse da ira do Senhor, eles precisavam buscar ao Senhor e buscar a justiça. Precisavam buscar a justiça. Mais um texto falando sobre a busca da justiça é Romanos capítulo de número 10 e o verso de número 3. Romanos 10, 3, que vai dizer assim, Romanos 10, 3, irmãos, mais um texto para corroborar aí a fala do profeta, né? Que pede ao povo que busque a justiça. Romanos 10, 3, diz assim, que importa se alguns deles foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Então, mesmo que aquele povo fosse infiel, mesmo que aquele povo estivesse agindo injustamente, aquela injustiça deles, aquela infidelidade deles, não anularia a justiça, a fidelidade de Deus. Então, mesmo que a gente seja justo, fiel, busque a justiça de Deus, e o povo ao nosso redor, o povo que vive ao nosso redor, pratique tudo de errado, não anula a justiça de Deus, a fidelidade de Deus para conosco. Pelo contrário, suscita a ira de Deus. Mas para que a gente não prove da ira de Deus, nós precisamos procurar a justiça. E por fim, o texto também diz que nós precisamos buscar a humildade. Tem muita gente arrogante, tem muita gente prepotente, tem muita gente vivendo de forma errada, tem muita gente confiando em si mesmo, tem muita gente se achando melhor do que o outro, por ter posses, por ter conhecimento, sei lá por quê. Mas há um sentimento de orgulho, de vaidade, de prepotência, soberba na vida de muitas pessoas. E isso também levanta a ira de Deus. Deus se opõe aos soberbos. A palavra de Deus diz isso. A soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Provérbios diz isso. E Jesus, ele nos convida lá em Mateus 11, 29. Mateus 11, 29, Jesus diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos aprender com ele. Nós precisamos ser humildes. Buscai a humildade. É isso que o profeta está dizendo. Estava dizendo para o povo de Israel: busquem a humildade. Busquem a humildade. Busquem a justiça. Busquem ao Senhor. Busquem a humildade. Sejam humildes. Sejam humildes. Vamos ver o que diz Filipenses 2:8, também falando sobre a humildade, a busca pela humildade que todos nós precisamos.
ele traz aqui uma referência, a melhor referência que eu e você, que nós podemos ter. Paulo está dizendo aos filipenses que nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo, de humildade. Filipenses 2,8, Paulo diz assim, ó, vamos ler o 7, né? A partir do 6. Na verdade, vamos ler a partir do 5, que diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sejam semelhantes a Jesus Cristo. Paulo está convocando, né? Precisamos ter a mesma atitude que Jesus Cristo teve. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos buscar a humildade. O profeta chamou o povo, disse que se o povo quisesse fugir da ira do Senhor, se eles não quisessem provar da ira do Senhor, eles teriam que buscar ao Senhor, buscar a justiça e buscar a humildade. Olha que coisa interessante e que precisa ser real, verdadeiro nas nossas vidas. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Precisamos buscar ao Senhor. É necessário. Há um tempo que as pessoas, há algum tempo na verdade, as pessoas estão buscando os seus próprios interesses. Até na religião tem muita gente que está buscando seu próprio interesse. Líderes querendo ser reconhecidos, cantores querendo ser reconhecidos, buscando interesses financeiros, tantos outros interesses, mas que está faltando uma busca sincera e verdadeira pelo Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. A nação de Israel, a nação que estava ali sendo chamada a atenção, foi a nação escolhida por Deus, era o povo escolhido por Deus, mas que ensoberbeceram, se acharam melhor do que os outros, e com isso caíram, porque, como eu disse, a soberba precede a queda. Vamos buscar a humildade, vamos ser humildes, precisamos ser humildes. Jesus Cristo disse lá em Mateus 5,3 que os humildes herdarão o reino dos céus. Nós precisamos ser humildes, humildes de coração. E para fechar, vamos ver o que diz Tiago 4,6. Tiago 4,6, a palavra de Deus nos chama a atenção para que a gente seja humilde e não arrogante, e não soberbo. Precisamos ser humildes. Humildes, meus irmãos. É necessário buscar a humildade. Tiago 4,6 diz assim, ó, a palavra de Deus. Mas ele concede graça aos humildes e se opõe aos orgulhosos. Deus concede graça aos humildes e se opõe aos orgulhosos, aos soberbos. Então nós precisamos buscar a humildade. Nós não somos melhores do que ninguém. Tem muita gente, muito cristão, batendo no peito aí, se achando o mais protegido, se achando o melhor de todos. E precisamos lembrar, a soberba precede a queda. Davi caiu no momento em que ele foi soberbo. A Bíblia diz assim, ó, no ano em que os reis, no tempo em que os reis saíam para as guerras, Davi ficou em casa, se achou melhor do que os outros. Pedro também caiu quando ele se achou melhor do que os outros. Ele disse, Senhor, ainda que todos te traiam, eu jamais te trairei. E aí Jesus falou, essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então, nós precisamos ser humildes. Somos crentes, não porque somos melhores do que ninguém, não. Somos crentes porque reconhecemos que somos pecadores, precisamos da graça, da misericórdia do Senhor. Não somos melhores do que ninguém. Precisamos buscar a humildade. O povo de Israel foi o povo escolhido por Deus, mas que foram soberbos e por isso caíram. E nós precisamos ter cuidado para que a gente não caia também. Para que a gente não caia. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que essa palavra
seja sobre nós, que a gente siga essas orientações, para que a ira do Senhor não venha sobre nós. Então, para que a ira do Senhor não venha sobre nós precisamos fazer o quê? Buscar ao Senhor, mas buscar ao Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Precisamos buscar ao Senhor, buscar a justiça do Senhor, não a nossa própria justiça, e buscar a humildade. Precisamos ser humildes, ok? Então que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria para viver nesse mundo. É necessário buscar a sabedoria de Deus, é necessário buscar o que a palavra de Deus está nos dizendo. A palavra de Deus está nos dizendo. Então que eu e você, que a gente siga a orientação dessa palavra. Vamos seguir a orientação dessa palavra. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar a justiça de Deus e buscar a humildade. Vamos ser humildes. Não somos melhores do que ninguém, não. Pelo contrário, nós reconhecemos que somos pecadores, que dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama a atenção, o Senhor nos exorta. Ó Deus, que possamos dar ouvido à Tua palavra. Possamos seguir os Teus ensinamentos, Senhor. Ó quanto nós temos distanciado, ó Deus, da Tua palavra. Nós temos seguido um evangelho diferente daquilo que o Senhor nos ensinou. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar a justiça que vem de Deus. Nos ensine, ó Deus. Nós precisamos aprender. Perdoa as nossas negligências. Perdoa, Senhor, o nosso viver orgulhoso, soberbo, ó Deus. E nos ensine a ser humildes. O Senhor chamou, o Senhor nos convidou a aprender contigo, que é manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender com o Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Continue nos protegendo, ó Deus. Não porque nós somos melhores do que ninguém, não. Mas que nós precisamos, ó Deus. Nós estamos precisando da Tua proteção, do Teu cuidado. Continue abençoando o Teu povo. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do seu Santo Espírito seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém. Que Deus continue nos abençoando.